Olá, seja bem-vindo ao meu podcast Vida em Pauta. Aliás, aqui passam muitas vidas especiais que eu quero compartilhar essas histórias com vocês. E você pode também, se você não está me seguindo, começar a me seguir, compartilhar, mandar para alguém, porque assim o YouTube vai entender que essa entrevista tem importância, né? Tem qualidade, isso é importante. Que, aliás, eu estou recebendo aqui uma estreante no YouTube, né? Que é a Débora Rossoni. Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Aqui é o meu podcast, porque ela é mãe, ela é esposa, ela se converteu da luterana, da família, ela era de uma família luterana. Olha só que interessante. Ela se converteu à Igreja Católica tem 6 anos. Isso. 6 anos. E ela vai contar essa história pra gente. Porque deve ter sido muitos desafios. E o que ela viu, né, nessa conversão, o que tocou no coração dela. Eu imagino que tem muitas histórias para contar. Obrigada, tá? Obrigada, eu que agradeço. Qual é o nome dos seus filhos? Clara, de 7 anos, quase 7 anos, né? O Rafael, de 3, e a Isabel, que tem 1 ano e 8, mais ou menos. Então, a casa tá cheia, né? Cheia. Tá cheia, né? Tá cheia. Me diz uma coisa, você nasceu numa família luterana, é isso? Sim, isso. Berço luterano, a maior parte da minha família materna é luterana e eu falo que, assim, ativa na igreja, né? A ponto da minha mãe, do meu irmão hoje estarem nesse conselho. Minha mãe como presidente, meu irmão como tesoureiro, mas é assim, eu sou lá a neta da Lore e do Caio, que já fizeram parte desse conselho, sou filha da Giana, que hoje faz parte desse conselho, então, com toda certeza, eu também faria parte hoje se eu tivesse continuado ali. Então, é bem desafiador. Eu li um livro que fala assim, todos os caminhos levam a Roma, né? E é de uma família luterana, né? Um professor, né? Ele tem, assim, o casal, né? O marido, ele tem um papel importantíssimo, a mulher também. E fala sobre essa conversão deles, né, para a Igreja Católica. Ali eles colocam muitos pontos que são os pontos que levam eles a passar por essa transformação. O que você pode falar para a gente? Eu não tenho conhecimento da religião, né? E, às vezes, muita gente que está assistindo também não tem. O que a gente pode colocar numa balança, assim, que nessa religião tem, na católica tem? Fala um pouquinho disso. É muito parecido para quem não conhece profundamente as duas, né? Durante, inclusive, a minha vida inteira, eu ouvi muito falar, nossa, a igreja luterana parece muito com a católica. Nossa, quando você vai num culto luterano, parece a mesma missa da igreja católica, né? Mas, de fato, aos olhos nus, né? Aos olhos... vamos dizer, por fora, do leigo, realmente é bem parecido, porque num culto luterano, tem, assim como na Igreja Católica, tem a primeira leitura, a segunda leitura, o salmo, tem as músicas muito parecidas também. E eles utilizam uma Bíblia igual à nossa? Não, né? Só a Igreja Católica usa a Bíblia com todos os livros, né? A Igreja Luterana também não tem aqueles mesmos 7 livros, né? Inclusive, isso começou com Lutero, né? Foi Lutero que quis tirar. Então, não tem. Mas, quando realmente você olha, tem ali a Eucaristia, né? Ali não é comunhão, né? Você comunga, mas lá tem um outro nome. Então existe a hóstia? Existe a hóstia, existe o vinho, só que é esse que está o ponto, né? Lá não é presença de Cristo como corpo, sangue, alma e divindade naquele pão e naquele vinho, né? Ali é feito uma lembrança, uma memória. Então, Cristo está onde todos nós estamos, mas ele não é presença real neste pão e nesse vinho. Não há a consagração como tem na Igreja Católica. Mas então, eles fazem esse rito, assim, de ter o pão, de ter o vinho? Sim, uma vez por domingo, por mês, né? Uma vez por mês, no domingo, tem. Então, mas em todos os cultos, os fiéis recebem Não. Também não? Só nesse domingo? Só nesse domingo. Geralmente, no primeiro domingo do mês,
é o culto com ceia que eles falam, né? Ah, tá. E aí cada um recebe num copinho o vinho, recebe a hóstia na mão. A hóstia é igualzinha da católica mesmo, é um pedaço de pão, porque eu sei que algumas têm, né, o pedaço de pão, lá não, é a hóstia também. Porém, lá não se acredita que ali está a presença real, nem se fala a fórmula correta, né, como se fala na Igreja Católica. Mas aí eles recebem o quê? Eles entregam... Ali é um momento de oração muito particular, né? É um momento em que você relembra de fato como Cristo pediu para ser relembrado, mas é, de novo, uma memória, né? Não é você revivendo aquele momento como é na Igreja Católica, né? Isso faz total diferença, inclusive para mim foi um pulo assim importante, porque foi a partir desse momento na Igreja Católica que eu percebi que não tem alguma coisa diferente aqui, né? Agora, na Igreja Luterana tem o batismo. Tem. E é válido. E é válido na Igreja Católica, válido, né? Válido. E batiza criança, como na Igreja Católica, e é o único sacramento da Igreja Luterana, né? Enquanto na Católica nós temos 7, lá na Luterana nós temos só 1, né? Nós não, né, agora. Mas eles têm, então, só um, que é o do batismo. Os outros são uma necessidade, uma graça do Espírito, né? Não existe essa... lá é graça e fé, né? Salvos pela graça, salvos pela fé. O que Lutero quis fazer ao criar uma nova religião? Olha, respondendo bem honestamente, ele queria, ao meu ver, né, saciar as faltas dele, né? Ele tinha muito pudor, ele não conseguiu, ele chegou a ser frei, né? Ele foi católico, chegou a ser frei, mas ele não conseguiu celebrar uma missa, porque ele não se achava digno disso. E a partir desses momentos, né, dessa dificuldade dele de aceitar e de se entregar para os sacramentos, para a doutrina, né, e toda a autoridade, ele começou a se incomodar, né, e movimentar. Tem, assim, inúmeros livros e inúmeras vertentes dessa história, né? Nunca eu tinha tido acesso enquanto luterana, né? Eu falo que eu aprendi mais sobre Lutero depois da minha conversão ou durante a minha conversão do que os 28 anos que eu fiquei como luterana. Você acha que eles escondem isso? Nem sabem. Sinceramente, não sabe. Eu posso dizer isso assim, eu tenho uma fala que ilustra bem isso. Não podemos falar da mesma coisa. Uma coisa é Lutero, outra coisa são os luteranos e outra é o luteranismo. Então, são explica. 3 coisas diferentes, né? Lutero, falando com todo respeito, foi um revoltado. Por isso é a revolta, né, para os católicos e a reforma para eles. Então, foi aquelas 95 teses, ele querendo realmente fazer uma revolução ali dentro da Igreja Católica com base naquilo que ele percebia como necessário, né? E ele conseguiu levar várias pessoas, porque como nós sabemos, não somos fortes, né? O ser humano, ele se entrega com muita facilidade para aquilo que ele percebe, aquilo que ele deseja ou aquilo que ele percebe como correto, né? E daí a importância da gente colocar sempre Deus à frente de tudo que a gente pensa e faz. Já os luteranos, eu posso te dizer que assim, eu não tenho nenhum sentimento ruim, nenhuma percepção ruim. São pessoas que vivem o luteranismo com verdade, acreditando de fato no que estão fazendo. São pessoas amorosas, caridosas, atenciosas. Em 28 anos, eu nunca ouvi nenhum ataque contra a Igreja Católica ali dentro, nem sobre Nossa Senhora. Inclusive, Lutero morreu muito devoto de Nossa Senhora, por mais que Nossa Senhora não esteja dentro do luteranismo, né, ali como está no catolicismo, como rainha e tudo mais, ela é muito respeitada. É mesmo? Pelo fato de ser mãe de Cristo. Essa é a minha próxima pergunta aqui. Mas assim, os luteranos, eles são realmente dignos de respeito mesmo.
né? Não tem chacota com o catolicismo? Não. E eu falo que, assim, se fora do catolicismo, eu ouso dizer que é a religião ali, né? A comunidade de pessoas que mais levam a sério, de fato, aquilo que pregam, aquilo que acreditam e tudo mais. É tudo muito, muito bem pensado, muito levado a sério, né? Aí você disse que tem Lutero, isso, os luteranos e o próximo... E o luteranismo. E o que é o luteranismo? O luteranismo é a fé em si, né? O que você estuda do que é a fé luterana. É a mistura, né? A mistura do Lutero e do luterano, o que vive. Quais são as doutrinas, o que eles acreditam e tudo mais. Por exemplo, não há lá a intercessão dos santos. Não há essa crença, né? Pouco se fala do purgatório. Pouquíssimo se fala. E eu não saberia nem te dizer exatamente cravado, assim, né? O que eles pensam sobre o purgatório. Porque isso foi muito pouco pincelado, certo, né? E durante a minha vida. Lá... Você perguntou das coisas que são parecidas, né? E eu lembrei que lá eu fiz o ensino confirmatório, que é como se fosse o crisma da Igreja Católica. Então, ali eu confirmo a minha fé luterana. Dentro desse período de 2 anos, eu estudei a Bíblia e um pouco da história do Lutero. E um pouco misturou, né? O que tem a ver, o que foi a reforma e tudo mais. Então, nesse período, a gente tem essa preparação para a confirmação. E é aí que eu te falo, que assim, não tem falando do Lutero como uma revolta, né? Tem falando dele como não passa uma essa pessoa... imagem da revolta dele ao criar essa religião. Não. Entendi. O que a gente escuta, eu não sei hoje como tá, mas na minha confirmação, no meu processo, eu ouvi muito dizer que Lutero nem queria ter uma religião com o seu nome. Nem gostou dessa ideia. Quando as pessoas falaram e se apresentaram, mostraram que queriam, né, segui-lo e tudo mais. Então, isso caiu por terra no primeiro livro que eu li sobre isso, que não tá batendo essa informação, né? Antes de eu perguntar sobre Nossa Senhora, sobre a devoção aos santos, né, como é que os luteranos veem isso, eu quero saber como é que a sua família... reagiu quando você se converteu? Olha, foi uma conversa bem difícil. E não difícil porque meus pais ficaram revoltados e foram desrespeitosos. Isso, olha, eu preciso sempre deixar muito claro que meus pais acertaram muito na minha criação. Se hoje eu sou católica, é porque eu tive uma base muito boa. E eles ainda assim são exemplos para mim. E isso é ponto. Eles acertaram sempre. Eu sempre tive muito amor à igreja. E acordava na igreja luterana, o culto era 7 horas da manhã na minha infância. E eu sou de Belo Horizonte, então era 1 hora de viagem. Então eu tinha que acordar umas 5h30 para me arrumar, tomar café e sair. E eu acordava muito feliz de estar indo para a igreja. Então, assim, você vê que realmente eles plantaram uma semente muito, muito forte, muito boa para mim. Eu agradeço até hoje. E talvez por isso eles se culparam bastante, né? O que eu deixei faltar? E o curioso é que, assim, eu me preparei, e isso, inclusive, faz parte da minha história com Nossa Senhora. Depois, então, eu conto, mas eu coloquei muito isso, assim, eu não quero que os meus pais pensem que erraram comigo, ou me veem como uma pessoa que está revoltada com eles, ou com a fé luterana. Não, eu não quero isso. Mas exatamente a frase que eu ouvi da minha mãe foi: onde eu errei, o que eu deixei faltar para que você fosse buscar em outro lugar aquilo que você não teve aqui. E o meu pai, ele nasceu católico, ele foi criado como católico, mas em algum momento da vida eu ainda não tive a oportunidade de conversar. Peço a Deus que me dê essa oportunidade, que ia ser uma conversa muito desejada, é uma conversa muito desejada por mim, né? De saber, assim, em que ponto da vida dele ele se tornou luterano. Se foi por conta da minha mãe, se foi por conta da família. Porque a sua mãe, a família da sua mãe é toda luterana. Toda a sua luterana mãe nasceu no berço. Sim, sim. Tá.
Minha família está espalhada pelo Brasil, tem bastante lá no Sul, e a do Sul, por exemplo, é toda luterana. Então, já o meu pai não. Quem era vívida mesmo sempre foi a minha avó, né? Falecida avó. E aí, eu acredito muito nisso. Ele foi casar com minha mãe e minha mãe já tinha essa vivência muito forte da fé, e de repente ele optou por seguir. Exatamente, talvez por isso também. É muito parecido para quem não conhece a profundidade que é a Igreja Católica. Mas né? eles, após Então, essa pergunta da sua mãe, né? Onde foi que ela errou? Mas mãe, é assim? Você deve saber isso, Sim, né? sim. Toda hora você deve se perguntar, porque a gente Sim, faz isso, o tempo né? todo. Mas eles reagiram bem. Sim, com muito respeito, vamos dizer assim, né? Vivemos todos nós um período de luto, né? Um sentimento de luto, porque sempre fomos muito unidos, né? Então, quando eles perceberam, eu conversei de uma maneira muito respeitosa, né? Olha, eu estava aflita já, porque eu estava estudando, frequentando a Igreja Católica e deixando cada vez mais de ir nos cultos da Igreja Luterana. E aí eu percebi que, por mais que eu sou casada, mãe, mas eu devo esse respeito aos meus pais de conversar. Eu não quero que eles descubram, né? Eu quero uma conversa real. Então, eu chamei eles, um dia aproveitei que estava só nós três na casa deles. E daí eu falei, olha, eu preciso compartilhar com vocês que eu estou estudando sobre a Igreja Católica, tenho gostado do que tenho visto e aprendido, e está sendo suficiente para eu querer permanecer lá. E quando a gente fala assim, o que você mais... Você vai me contar esse caminho com a Igreja Católica, né? Mas o que foi mais impactante? Se você pensar numa palavra, assim, o que foi mais que você acha que ali você recebeu o chamado? Na Eucaristia. De fato, assim, minha ficha caiu na Sagrada Eucaristia. Em 2 momentos diferentes, mas sempre a Eucaristia envolvida. É mesmo? Sempre. Acho que se eu tinha alguma dúvida, alguma pergunta, né? Só um exemplo, assim, né? Eu participando das missas, eu levantava e sentava, mas nunca me ajoelhava. Porque eu não queria simplesmente repetir, porque na minha cabeça era isso, né? Eles ficam repetindo as coisas, movimentos, orações, nem estão, às vezes, prestando atenção, parece, no que eles estão falando. O padre fala, eles respondem tudo ensaiado, parece. Muito estranho. Mas isso, para mim, na minha cabeça, assim, né? Eu nunca fiquei apontando dedos, não. Mas eu ficava, gente, que estranho esse comportamento. Porque na luterana, né? Não tem isso? Não tem de ajoelhar, rito? Não. Não. E não, rito, não tem. Cada um tem pode a se leitura, comportar como tem certo. só que levantar na hora de orar. Tá. Né? Vamos fazer oração, todo mundo levanta. Mas não tem sinal da cruz, não tem ajoelhar, não tem genuflexão, não tem nada disso. Tá. Nada disso. Então, eu olhava aquilo e falei, eu não vou ajoelhar assim, sem saber por que eu estou fazendo isso, né? Tudo bem. E aí, da primeira vez, eu não sabia que eu não podia comungar. Mas me deu muita vontade de comungar. E aí, eu decidi entrei na fila e comunguei. E aí vem a curiosidade. Por quê? Que é importante ressaltar. Como você perguntou, né? O que é esse momento na Igreja Luterana? E eu falei que é um momento muito particular. Cada um faz de alguma forma. Eu, em particular, sempre a gente recebe a hóstia e o vinho. Então, eu colocava a hóstia na boca e o vinho. E eu ficava assim... Hoje eu sei o nome, que é adoração. Mas antes não tinha esse nome para mim. Eu ficava em oração, ficava sempre pedindo, olha, Senhor, entra em mim, habita em mim e limpa tudo que o Senhor tiver que limpar. Né? Purifica tudo para que a minha semana seja na tua companhia. Essa era a minha oração lá na Luterana. E aí, quando eu comunguei na Igreja Católica e eu não recebi o vinho, mas me queimou muito mais quando eu senti a hóstia, o caminho da hóstia até o meu estômago, assim. Nossa. Queimando, mas não um queimar de arder. Era um queimar santificante, vamos dizer assim, sabe? Um divino. E aí eu falei, gente, aí eu me dei conta de que eu não tinha tomado vinho. Então, aquilo que eu percebia lá na Igreja Luterana e achava que era vinho, porque eu sentia o coração aquecido quando eu ia lá tomar, né, a ceia, ceiava. E aí eu falei, gente, eu não tomei vinho.
tem alguma coisa diferente aqui. Não é possível. E aí eu perguntei para o meu marido, porque tudo eu comecei a perguntar para ele, né? E aí ele falou, então, é porque a hóstia não é pão. A gente acredita que ali está corpo, sangue, alma e divindade. Não tem a hora que o padre coloca a mão e faz assim, assim, a gente responde assim e tudo. Isso é uma fórmula para que aquilo ali se transforme nisso, em corpo, sangue, alma e divindade. Aí eu, gente, faz sentido isso. E aí eu comecei, isso para mim já foi uma abertura de mente, assim, que eu comecei a pensar, né? Tudo que eu achei da Igreja Católica que era impossível acontecer, que não fazia sentido, eu falei, faz sentido. Um exemplo, eu comecei a perceber o que Deus fez, criou o mundo em 7 dias. Se ele fez isso em 7 dias, ele pode fazer o que ele quiser. Né? Em 6 dias, inclusive, né? No 7º ele descansou. Então, ele ressuscitou. Ele fez tantas coisas que estão escritas ali na Bíblia. Como que eu não posso acreditar que ele deixou uma fórmula para transformar o pão em hóstia, em corpo, sangue? Né? E aí, isso eu fui transferindo para outras coisas, né? Para os outros sacramentos, né? Meu então, marido seu me início mostrava. de conversão foi esse? Foi, assim, eu comecei indo na igreja, na igreja católica, por um combinado com meu marido, né? Porque eu... Você já era casada? Eu já era casada quando eu comecei a frequentar. Mas eu comecei a frequentar... Tem que voltar a fita um pouco. Vamos voltar. Peraí. Mas você casou na igreja luterana? Eu casei na igreja luterana, porque a gente fez esse combinado. Nós casaríamos em uma igreja e os nossos filhos seriam batizados em outra igreja, na católica, no caso. E aí eu falei, tudo bem. Para mim, sempre bastou o fato dele ser uma pessoa boa e cristã. Não importava se ele fosse pré-luterana, não importava. E aí, nesse combinado, a gente casou na igreja luterana e quando a Clara veio, detalhe, que a Clara é aquela que traz luz, né? Só um detalhe. Ela trouxe luz pra gente, né? E aí, nessa, a gente batizou ela no dia 28 de abril e a partir deste dia, ele não faltou a mais nenhuma missa. E ele que sempre faltava, que ia esporadicamente comigo no convento, eu olhei para aquilo e falei, opa, eu vou começar a frequentar com ele, porque aí eu ajudo ele a não desistir. Porque isso era o que eu queria. Eu não queria... Todo mundo pergunta, você não queria levar ele para a igreja luterana? Não, eu sempre respeitei o fato de que ali ele não se sentia bem. Não se sentia confortável, né? Então, ele frequentava a igreja católica e você a luterana. Isso. E aí eu comecei a fazer com as duas. De manhã ia na luterana e à noite eu ia com ele na igreja católica. E aí... Foi nessas idas nossas, e ele lá, só olhando assim, olha, será que você está indo por minha causa? Porque se é por minha causa, não precisa ir. Não precisa ir. Ou seja, ele também não acreditou. Ele não, todo mundo acha que, né, é natural pensar que o outro quis, né, o marido quis converter. Sim. Em nenhum momento. Eu falo que ele não foi convidativo para mim. Ele foi muito, essa é a minha decisão, não se sinta obrigada a frequentar comigo. Eu estou indo, está tudo bem. Se você quer continuar na igreja luterana, não tem problema, a gente segue assim, né? Olha. Só que não tem jeito, né? A hora que a gente estuda, a hora que a gente vive, a hora que a gente percebe as coisas e a realidade, né? Eu falo, o meu sonho sempre foi sentir o abraço de Cristo. E eu falo assim, isso desde criança. Eu queria nem que fosse 1 milésimo de segundo olhar e sentir o abraço. Mesmo que fosse menos de 1 segundo. Eu queria muito isso. E aí eu descobri que na igreja católica, todas as missas que eu entrar, ele vai estar comigo. Toda vez que eu quiser entrar numa igreja e sentar ali no Santíssimo, ele vai estar comigo. E na minha casa também, né? Eu tenho o meu altarzinho ali e não tem como não perceber que ele está comigo. Então, isso é impagável. E causou alguma estranheza a questão da Igreja Católica ter os santos, a devoção, a Nossa Senhora, a consagração? Isso no início causou estranheza? Estranheza, sim. Porque eu não entendia aquele que a importância disso, né? O que era de fato também, né?
Porque a gente escuta muito isso de o que as imagens, é muita imagem, fica poluído até de tanta imagem, fica feio aquelas casas com foto, imagem, papelzinho. Você ouvia isso? Ouvia, mas não dentro da igreja, de comentários à parte da vida, assim, né, com outras pessoas. E eu realmente também sempre estranhei, e engraçado que eu achava até feio aqueles altarzinhos básicos e simples. Eu falei, gente, que é estranho, assim, qual é o sentido disso? Mas nunca fui buscar a fundo o que era aquilo. E o engraçado é que hoje, quando eu vejo uma foto daquela vovozinha nordestina, que tem a casa, que tem aquela parede toda enfeitada, eu falo, gente, eu quero uma casa assim. Eu quero uma parede cheia de coisas, porque agora tem sentido, né? Agora Verdade. A gente sabe por quê. E isso faz muita diferença. Entender, e quando a gente né? se vê, a gente começa a não parar, né? Isso. Eu tô com isso também, assim, eu falo, meu Deus, Não não tá cabendo aqui, Não, eu vou ter que arrumar um lugar. Exatamente. Eu falei, eu vou ter que ter uma casa para fazer uma capela e ter tudo que eu quero ter, assim, né? Um dia desses o meu filho falou assim, mãe, será que vai caber, não vai ficar na frente da televisão? Né? Porque eu fui trazendo, eu fui a Aparecida, trouxe uma Nossa Senhora de claro. lá, né, e tal. Claro. E aí ele, mãe, mas não é muito grande, não. Eu falei, não, tem lugar para todo mundo aqui. Vai fazer caber. Mas assim, essa estranheza eu tive, mas nunca de forma pejorativa, vamos dizer assim. E aí eu perguntei. Mas é natural, né, que tem essa estranheza. Natural. Porque na luterana não tem nada de imagem, né? Nada. É aquela fala de todo protestante. O intercessor, o único mediador e intercessor entre nós e Deus, né, é Cristo. Só que ele não tem essa diferenciação entre mediador e intercessor. Na Igreja Católica tem, e faz total sentido, de novo, como Verdade. tudo, né? Realmente, o único mediador é Cristo. E isso é indiscutível. Ninguém nega isso. E seus pais foram no batizado dos seus filhos? Foram todos nos 3 batizados. Você tem quantos? Sempre. Só tem um irmão? Tem um irmão. Só um irmão. Só um que irmão. É o que também... Ele também é luterano. Ele é casado com uma católica, mas ela quase não frequenta mesmo a igreja católica, não vive assim, né? Ela vai junto com ele na igreja luterana, junto com os filhos e tudo mais, né? Mas eu de novo perguntei para meu marido sobre os santos, né? O que é e tudo mais. E ele foi muito, muito assertivo quando ele me explicou assim, tá vendo essa foto que você tem dos seus pais aqui? Sim. O que você olha para eles assim? O que acontece? Eu lembro deles, posso lembrar do que estava acontecendo no dia dessa foto, coisas assim. Aí ele, pois essa imagem é isso. É você olhar e lembrar. Então, se eu tenho a imagem de Nossa Senhora das Graças, eu vou lembrar de Nossa Senhora, eu vou lembrar do milagre, eu vou lembrar do que é, qual é a história. Quem sabe eu vou fazer uma oração. É convidativo. Realmente, assim, não tem nada demais, então, ter imagens. Ele não. A gente não acha que essa imagem aqui é poderosa, que vai fazer uma diferença na nossa vida. Não é. O poder está em Deus. Isso a gente não questiona. Mas a imagem nos ajuda, nos aproxima. Né? E eu falei, realmente, assim, faz sentido. E você decidiu não ficar só para você esse momento, né? Você criou um perfil, você tem um perfil no Instagram. E nesse perfil você fala sobre isso? Falo. Você fala sobre essa conversão. E hoje nós estamos gravando aqui num dia que vai ser lançado o canal no YouTube. Isso. Então, quer dizer, você está ampliando a sua linha de comunicação, né? Exato. A ideia é falar. E muitas pessoas falam para você, passam por essa situação também? Bastante. A gente pensa que estamos sozinhos, né? Vivendo a conversão sozinha. E quem vive o processo do protestantismo para o catolicismo, porque eu falo assim, toda conversão é muito bonita, independente se você nasceu no berço católico ou não, né? Toda conversão é muito bonita. Mas a conversão do protestantismo para o catolicismo, ela é solitária. Ela é um processo de luto, porque você realmente morre pelo seu passado. Você deixa para trás sua família, que passa a ver uma realidade diferente. Você deixa para trás amigos, porque na maioria das vezes os seus amigos fazem parte daquela comunidade ali, né? Daqueles assuntos. Você passa por um luto
pessoal também, porque não tem uma área da minha vida que não foi modificada com a conversão. Minha compreensão sobre o matrimônio, sobre família, sobre o meu papel dentro de casa, o meu papel fazendo um simples almoço, que passou a não ser tão simples. É uma entrega, é um serviço que eu faço pelos meus filhos, pelo meu marido, né? Manter a casa é trabalhoso. E é um trabalho que hoje eu vejo que muito belo dentro do ordinário, né? Você, independente de como você passou a noite, ter forças para levar mais um dia, né? O mundo está desabando de preocupação e tudo mais. Você tem várias preocupações de adulto com seu marido e tudo mais. Mas ali, diante dos seus filhos, o mundo ali é para eles. Então, você consegue desligar e dar continuidade para o dia. Então, tudo isso é uma compreensão que me veio pós-conversão. Durante a conversão que eu fui entendendo, né? E você precisou renovar o sacramento do matrimônio na Igreja Católica? Sim, eu poderia ter solicitado a sanação, né, que eles falam, né, e eu poderia ter tornado válido meu sacramento, né, tornado sacramento, na verdade. Mas a gente preferiu não. Eu falei, eu quero entrar, né? Não teve festança, nada disso. Foi só a gente. Casou mas eu casei de fato. Então, era só eu, meu marido, minha primogênita, que levou as alianças dessa vez, né? Ela tinha 2, 3 aninhos. E o nosso casal de padrinhos, né? De testemunhas ali. Então, são pessoas muito queridas até hoje e tudo mais. Então, era só a gente dentro da igreja e eles fizeram questão da gente entrar, mesmo que tivesse vazia. E foi logo depois? Vazia. Foi quanto tempo depois? Olha, a minha conversão, ela começou em 2018, eu conto a partir do batizado da Clara mesmo. Porque foi ali que uma chavinha começou a virar, né? E ali, aos poucos, as coisas foram tomando forma, né? Mas ela concluiu mesmo em 2020. Quando você casou? Assim, quando eu casei em dezembro de 2020. Então, assim, plena pandemia. Foi. Exatamente. E eu correndo atrás, assim, eu preciso resolver as coisas. Então, eu fiz, e foi tudo muito perto. Eu acabei conseguindo fazer a catequese para adulto, né? Em alguns meses, online, algumas aulas por conta da pandemia mesmo. Mas em dezembro, dia 8 de dezembro, eu tive meu crisma. E no dia 9, eu tive o sacramento do matrimônio e a primeira Eucaristia. Então, tudo na mesma semana, assim, né? A semana mais pesada da minha vida, de potência, né? De transformação, de fato. Mas eu tenho, assim, o processo de conversão, ele tem vários pontos muito importantes, assim, né? De viradas de chave. Como eu disse, a minha história com Nossa Senhora, por exemplo, foi no mês mariano de 2019, um ano antes. Né? Que foi ali que eu digo que eu tive todas as minhas... Foi quando a minha conversa com os meus pais aconteceu, né? Foi quando eu percebi que já não tinha como voltar, né? Desver aquilo tudo que eu tinha visto. Você pediu a ajuda de Nossa Senhora? Pedi para uma decisão. Pois é. Eu tinha essa conversa com meus pais, que eu queria muito definir, né, como que eu ia fazer. Sim, imagino. Eu queria falar da forma certa e no momento certo em que eles estivessem ok para isso, né? Mas nunca vai existir esse momento, a gente sabe disso, né? Então, eu fiquei observando o que eu podia fazer. E aí veio durante essas perguntas que eu fui fazendo para o meu marido, ele foi me mandando alguns perfis católicos, então, de padres, de catequistas, estudiosos. E aí, eu acho que foram os maiores culpados para minha conversão, porque eu perguntava, eles abriam caixinha de pergunta, eu perguntava tudo, assim, sabe? E eles foram me sanando essas dúvidas. E uma dessas pessoas é o padre Gabriel Vilaverde. Eu sou, assim, encantada e louca para conhecê-lo pessoalmente. Eu tenho certeza que ele é um santo na Terra, assim, uma pessoa que realmente ele santifica silenciosamente. Ele pratica e vive aquilo que ele fala, aquilo que ele prega. É muito bonito você ver isso, você presenciar isso, né?
E ele está lá no Nordeste, então está bem longe, mas um dia eu ainda vou... Claro que vai. Ainda vou realizar de conhecê-lo. E ele foi fazer, então, mês mariano, mês inteiro de rosário. Então, rosário todos os dias, 8 da noite, para alguma graça específica. E aí eu falei, ok, eu já estava naquela dúvida de como é que reza o rosário, assim, o que é isso e tudo mais. E eu achava antes, né, gente, acho que esse rosário, esse terço é só para as pessoas mostrarem que são católicos, né? Eu não achava que ali era uma oração. E foi próximo a isso, lá no final de 2018, que eu perguntei para o meu marido. Ele falou, não, isso é uma oração, isso tem uma sequência lógica e tudo mais. E aí ele começou a me explicar, e eu não conseguia gravar, entender o que era. Aí, quando o Padre Gabriel falou que ia ter o mês inteiro de rosário, eu já tinha entendido que um terço era um mistério. Uhum. E o rosário inteiro era todos os mistérios. Então, essa parte já estava ok. E eu falei, então, se eu não aprender rezando o rosário inteiro todos os dias desse mês, eu não vou aprender mais. Então, vou começar a assistir com ele para eu entender o que é. E assim eu fiz. E aí eu comecei, então, eu comecei, era tipo no dia 10, assim, então já tinha perdido 10 dias de fazer. Mas fiz sempre nessa intenção, então, colocava, olha, se o senhor está me ouvindo aí, então, fazendo esse terço, me mostra se eu estou no caminho certo, porque essa dúvida sempre vem pra gente, né? Eu estou equivocada no que eu estou decidindo fazer, né? São 28 anos, pensa. 28 anos, com uma família certa e convicta do caminho que está. E eu estou sendo a única aqui a olhar para um outro lado. Está certo isso? Tá batendo um medinho aqui, né? De estar errada. Então, eu colocava isso na intenção. Falava, se eu estou no caminho certo, preparo o meu coração e as minhas palavras para o momento certo eu conversar com os meus pais, né? E saber, de repente, ali naquela conversa, realmente, se eu estou no caminho certo, claro, ou se é melhor eu voltar, né, para o colo deles ali. E assim eu fui fazendo. E daí que vieram as 3 experiências místicas que eu tenho. E assim, é por pura graça de Deus, porque Ele sabe do que a gente precisa, né? Eu, na igreja luterana, não tem essa parte mística, assim, de grandes milagres acontecidos agora, né? Então, eu sempre fui muito cética para essas coisas, essa revelação, milagres da água, da Eucaristia, disso e daquilo. Curiosamente, meu marido já tinha me mandado algumas histórias, inclusive de Nossa Senhora de Guadalupe. Uhum. E a história de Nossa Senhora de Guadalupe foi a única que eu parei para ler toda, assim, e falei, gente, mas a ciência, a NASA, tudo já verificou tudo que tem ali. Já jogaram ácido no manto e tá ali. Já fizeram tanta coisa e tá ali. Então, que história me deixou bem intrigada, assim, né? Mas eu guardei porque eu estava preocupada em estudar outras coisas e tudo mais. E assim eu fui fazendo rosário. E aí, para encurtar, tiveram 3 experiências, então. A primeira experiência, eu estava lá nos mistérios. E aí o padre fazia sempre uma revelação, assim, né? E ele falou que algumas pessoas iam sentir cheiro de rosas na sala, mas não precisava se preocupar. Sentindo ou não o cheiro, Nossa Senhora estava ouvindo, intercedendo, né? Algumas pessoas podiam sentir esse cheiro ali naquele momento e outras poderiam sentir até no dia seguinte. Então, não era para se ficar preocupado. Tá bom. Naquela hora, né, eu cética, dei aquela fungada, assim, para ver se vinha o perfume, mas não senti nada. Então, tudo bem, continuei fazendo as orações e tudo mais. No dia seguinte, eu estava fazendo o almoço, então eu gosto de ressaltar, né, alho, cebola, cheiros muito variados dentro da cozinha. E eu senti um cheiro de rosas muito forte. Aí eu falei, ó, como é que a pessoa é cética, né? Acho que minha vizinha, eu tenho uma vizinha na minha área de serviço, perto da cozinha, tem de encontro com a área de serviço da minha vizinha. Uhum. E a outra janela da minha sala também é de encontro com uma outra vizinha. Então, eu fui nas 2 janelas. Não, devem estar lavando roupa. Olhei,
cheiro de nada. Cheiro de nada. Eu entrava na cozinha, aquele cheiro, aquele perfume, assim, que eu não sei te explicar de tão forte que era o cheiro, assim. Não existe nesse mundo o perfume de rosa que eu senti. Eu falei, gente, eu acho que é Nossa Senhora. Mas será que é possível? E da minha janela, eu vejo o convento, né? Então, eu, na hora, eu olhei, assim, pro convento e falei, minha Nossa Senhora, se a senhora está aqui em casa, me desculpe, eu não estou duvidando que a senhora possa estar aqui, mas eu não me acho digna. Olha quantas pessoas estão fazendo rosário, quantas pessoas são católicas há anos e esperam por esse momento, e a senhora está aqui? Então, eu não acredito que eu mereço isso. E se a senhora não está aqui, me perdoe. Me desculpe por acreditar que a senhora possa vir aqui, na minha casa. Então, eu fiquei com isso muito no meu coração, assim, mas guardei lá na minha caixinha. Eu sou realmente, eu brinco de São Tomé. Eu nunca acredito nas coisas logo de cara, assim, sabe? Meu marido fala isso muito. Eu penso muito no... Eu ajo pelo racional, de fato. E aí foi passando os dias, no outro dia, eu ainda mais aflita com essa conversa com os meus pais. Estava lá no mistério do milagre da bodas de Canaã. E aí eu falei, olha, Nossa Senhora, se a senhora interviu lá, intervém aqui, né? Me cubra com teu manto, me acalma e me mostra se eu estou certa, porque eu estou me sentindo sozinha. E aí nessa, o padre ele vai fazendo algumas orações, algumas falas, e eu só fechei os meus olhos e fiquei muito quietinha, assim. E eu, de fato, senti o meu corpo aquecido, como quem realmente cobre com uma coberta, né? E sente aquele calor da coberta. Passado essa dezena, essa coberta é como se tivesse saído. Uhum. E aí me veio um arrepio, que eu falo que não é arrepio de quando você acha uma coisa incrível. É um arrepio de diferença de temperatura. Imagina você num dia frio, lá embaixo da coberta, e quando você tira a coberta, tem aquela diferença de temperatura que te faz ficar com a pele sensível, né? Verdade. E eu olhei assim e falei, gente, de novo cética, né? Gente, aconteceu alguma coisa aqui. Que será? E eu estava dentro do meu quarto nesse dia, dentro do meu quarto com a porta fechada, janela fechada, não teve nenhum ventinho, não teve nada, assim, né? E eu olhei e falei, gente, eu acho que aconteceu alguma coisa aí. Desculpa de novo, Nossa Senhora, mas se foi a senhora, muito obrigada. Eu realmente me senti aquecida. Guardei na minha caixinha e continuei fazendo rosário, até vir a última. Deus é muito paciente, né? E como diz o professor Eduardo Farias, ele dá pra gente aquilo que a gente precisa. Aquela pessoa que precisa que a conversão venha pelo racional, ele dá o estudo, né? E para aquela pessoa que precisa trabalhar o emocional, ele dá as experiências místicas também. E aí veio a última revelação, né? O último momento ali de experiência mística, que eu estava fazendo o rosário na hora do Vinde Espírito Santo, e aí o padre falando, né? Venha, convide o Espírito Santo, e falando e tudo mais. E aí eu ajoelhada, assim, já estava, né? Era o final do mês, eu já estava ajoelhada com o meu altar com mais coisas, já estava com o meu terço ali direitinho, prostrada praticamente no chão, sem perceber que a minha conversão já estava ali se aflorando, né? E aí ele falou, olha, algumas pessoas vão perceber que a vela do seu altar vai estar em formato de espada, um pouco mais alta do que o normal, em formato de espada. Então, não se assuste, é o Espírito Santo te visitando. E quem não estiver vendo isso, não se preocupe. Nossa Senhora, Espírito Santo, todos estão agindo. Mas é que o Espírito Santo precisa visitar essas pessoas de uma forma diferente. E aí eu, cética, com olhos fechados, fiquei assim, abro os olhos ou não? Olho para minha vela ou não? Porque vai que eu olho e não tá, né? E aí, quando eu abri os meus olhos, eu com certeza fiz algum som inexplicável que o meu marido saiu do quarto, porque nesse momento que eu estava fazendo o terço, ele ia com minha filha para o quarto para eu ficar concentrada ali. E ele ouviu alguma expressão que eu devo ter feito e ele saiu correndo. Débora, tá tudo bem? Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? E eu não conseguia falar, eu só mostrava para ele a vela, assim, tipo,
olha aquilo ali, tá estranho aquilo ali. E aí eu falava assim, tira uma foto, porque eu quero ter esse registro. Era a única coisa que eu vivi que eu podia ter o registro para me perguntar, isso faz sentido? Sabe? Olhar depois, né? Às vezes era uma coisa da minha imaginação. E aparecia na foto? Aparecia na foto. Eu tenho essa foto até hoje, inclusive. Nossa! E aí, e de fato, era igualzinho uma espada. Igualzinho. E aí eu falei, Deus me deu o olfato com perfume, me deu o tato com a presença do manto, a permissão que Nossa Senhora venha me cobrir realmente. E Ele me deu a visão. 3 sentidos diferentes, 3 momentos diferentes. Se eu tiver mais alguma dúvida, Ele vai me pôr no cantinho do pensamento, porque ele já fez, né, tudo que Ele poderia fazer por mim. E eu não tenho como questionar isso, né? Meu marido viu, eu tenho foto, então não é da minha cabeça isso, né? Que bonito, e foi dali que eu olhei assim, olha, eu preciso entender mais o que eu estou vivendo. Foi aí que eu comecei a buscar, perguntar, responder, né, as perguntas. Sobre... E aí que eu fui, 1 ano depois que eu estava ali, indo nas missas e percebendo as coisas, né? Foi que eu falei, não, eu realmente preciso entender tudo aquilo que eu já vi no ano passado, tudo aquilo que eu presenciei. E eu lembro que me marcavam muitas homilias, porque na Igreja Luterana tem as homilias também, mas é uma coisa muito temporal, né? Uma coisa muito do momento, do que se está vivendo agora, com base na Bíblia, mas o que está passando agora. E eu me senti numa escola, numa aula, quando eu ia na missa, porque... era a tal da leitura holística, né? A forma de ler a Bíblia, né? Dinâmica, colocando o tempo e o momento do que estava acontecendo e trazendo a nossa realidade para aquilo. Eu falei, faz muito mais sentido, eu consigo entender e aplicar muito mais na minha vida dessa forma. Então, começou com essa visão, até eu perceber que, de fato, assim, era isso que Jesus fazia, né? Quando ele pregava para multidões... Era isso que ele fazia, era trazer o reino dele, explicando qual era a visão que a gente tinha que ter, o entendimento que a gente precisava ter para vencer o mundo, para vencer as coisas, né? E foi assim comigo também. E você está levando todo esse conhecimento, esse aprendizado para o seu canal no YouTube? Sim, eu costumo compartilhar muito no meu Instagram, né, o dia a dia, né, essa percepção de como vem o catolicismo no nosso dia a dia, de como é importante a gente praticar o catolicismo, né? Bonito, meu padre é ótimo, né? A gente pega o padre pra gente. Pra gente. Mas o padre da minha paróquia, nesse domingo, ele falou assim, não basta ser cristão, precisamos cristianizar a vida. E eu acredito muito nisso. Não tem porquê, não tem explicação, né? Para que eu vou ser católica, cristã, e não vou usar disso para uma ferramenta comigo, né? Uma ferramenta dentro do que eu estiver fazendo, dentro da minha maternidade, dentro do meu trabalho, dentro do meu perfil no Instagram, do meu canal no YouTube, né? Da profissão que a gente tiver, né? Independente de onde a gente estiver, onde a gente está, é aquilo ali que vai nos levar à santificação, né? Não importa o caminho que a gente tenha, a vocação que a gente siga, a gente sempre pode santificar. E o canal no YouTube vai ter que nome? Vai ter o Papo de Conversa. Papo de Conversa. Isso, é um trocadilho, né? Porque eu sou uma mulher conversa, eu me converti ao catolicismo e gosto muito de conversar, gosto muito de trazer essa vivência mesmo, esses estudos que eu faço. Sou apaixonada pela psicologia humana, né, desenvolvimento humano. Então, eu tento casar um pouco isso, né? Eu trago o catolicismo e o desenvolvimento humano para a criação dos meus filhos, por exemplo, né? Que hoje em dia está muito polarizado. Ou você é um pai e mãe permissivo, e aí vem muitas críticas na educação positiva, ou você é um pai e mãe autoritário, né, em que é sim, sim, não, não, porque eu mandei e pronto. E eu acredito, lá em casa, a gente acredita muito no equilíbrio dessas coisas, né? Então, esse equilíbrio a gente encontra na forma de sermos católicos, né? De impor
determinadas coisas, porque não tem como acreditar que minha como filha de 7 né? anos vai definir bem o que é certo e errado, bom ou ruim para ela, né? Determinadas coisas eu vou simplesmente, sim, você vai fazer isso, né? Você vai à missa, você vai, por mais que, graças a Deus, eu não preciso convencê-los, eles gostam e esperam por esse momento, né? Mas tem certos momentos que a gente precisa, sim, dar um poderzinho para eles entenderem a consequência desse poder, né, dessa decisão deles, mas nem sempre, né? Então, equilibrar isso, eu vou saltando assim os assuntos que eu mais vejo, principalmente nas redes sociais, né? Legal. De mulheres incomodadas com a maternidade, né? Olha, é muito sacrifício, mas não é sacrifício, assim, é sacrifício. Mas há uma beleza nessa entrega, né? Há uma beleza nessa vivência e nesse sim que a gente dá diariamente, né? Nós temos um papel muito importante, né? Enquanto mães, enquanto esposas, porque eu falo, não precisa ser mãe para ter um papel importante dentro de casa, né? Independente dos filhos, nós mulheres é quem carregamos, sim, essa edificação da casa, transformar a casa num lar, né? E numa igreja doméstica. Verdade. Então, essa percepção, eu vejo que está muito mal distribuído na internet, né? Não se fala muito disso. Está na moda reclamar, está na moda ver o lado negativo, a opressão que se vive, quando, na verdade, tudo aquilo que na verdade, tudo aquilo que Deus nos deu, né? Enquanto mulheres, né? Nós temos certas capacidades. Será algo que você aprendeu, está aprendendo, né? Como mãe, como esposa, né? Como cidadã também, sim, como católica, como fiel, né? Ali, e vai compartilhar com as pessoas, né? Isso, exatamente. Isso vai ser ótimo, né? Porque, como você falou, a internet tem aí muitas verdades e mentiras. Verdade. Então, a ideia é você levar essa verdade, né? Exato. Eu espero muito que eu consiga fazer isso, né? Vai ser ótimo. Trazer essa reflexão, nem que seja essa reflexão. Ainda que as pessoas acreditam, é impossível. Não é possível que ela vive dessa forma, não é possível que tudo seja... Porque eu falo assim, tem muita gente que fala, não embeleza, não. Tem uma fala que romantize, né? Fala assim, não romantize a maternidade, não romantize a vida, não romantize as coisas, né? E eu falo, romantiza sim. Romantiza sim, porque é assim que você vai conseguir, num dia tumultuado, perceber aquela gotinha de graça que Deus te deu, aquela oportunidade de santificação, em tudo, em tudo. É muito bonito a gente falar em tudo, dai graças, mas na hora da aprovação, a primeira coisa que a gente faz não é dar graça. É ver a tormenta, né? E voltar esses olhos para um outro lado, para cima de preferência, faz toda a diferença, né? A gente consegue ter uma ótica totalmente diferente. No Instagram não é papo de conversa, né? Não, é o meu seu nome, Débora Rossoni. Isso. Mas no YouTube é papo de conversa. Exatamente. E ali é um canal aberto para que as pessoas podem conversar, Isso aí. falar sobre a conversão, né? Falar sobre esse momento de mãe, né? De fiel. Eu acho que isso deve ser assim, para você também deve ser muito bonito poder compartilhar isso. Como você disse, a conversão foi muito sozinha, né? Teve esse momento assim de transição. E eu acredito que você também com isso ganhou muitos amigos, mas também, não sei se perdeu alguns. Não muitos, né? Graças a Deus Os eu seus tinha amigos a entenderam. a maioria dos meus amigos já eram católicos. E por curiosidade, talvez por conta da conversa, de eu perguntar algumas coisas, alguns foram voltando a viver o catolicismo de uma forma mais presente, de fato, deixaram de ser católicos de IBGE, estão muito mais envolvidos, né? Mas eu falo, nada por minha causa, né? Deus tem essa graça de usar, da gente usar. Eu falo, nem que seja como apito, enquanto Ele estiver me usando, eu faço parte da banda com toda alegria, não tem problema, né? Então, é isso, eu acho que a gente tem que usar, né, da nossa caminhada também para atingir as pessoas. Mas eu não posso deixar de dizer que existe o apostolado Cardeal Neumann, que é um apostolado de um padre
que é focado exatamente em reunir pessoas que estão vivendo esse processo. Então, no meu último ano ali de conversão, eu descobri esse apostolado e foi como... E fica onde? Ele é online, mas ele tem representantes aqui no estado do Espírito Santo, tem na Bahia, tem no Rio, tem em Tocantins, tem em vários lugares. E esses encontros acontecem online? São online, a gente tem ali a página, né? O nome é esse mesmo, Apostolado Cardeal Neuma. E ali é um lugar onde a gente se encontra e percebe. Então, no meu grupo aqui do Espírito Santo, tem umas 10 pessoas. Então, vez ou outra, a gente marca um encontro, vai em algum lugar, conversa. Se fala pelo WhatsApp, isso acaba ajudando bastante coisa, para não né? ficarem sozinhos, Exatamente. né? Exatamente. A gente tem as mesmas dúvidas, às vezes, e as mesmas dores, com certeza, né? Porque todos têm essa percepção, né? De que foi uma vivência, um luto, né? E agora a gente está realmente vivendo de uma forma diferente. Essa percepção é para todo mundo, assim. Mas é muito bom saber que outras pessoas estão vivendo um processo parecido com o nosso. E que bom que você também está podendo compartilhar com outras pessoas. Pode vir aqui compartilhar comigo, porque acho a sua história assim inspiradora. Né? Porque eu acho que isso faz... Às vezes eu nasci numa família católica, sempre estive, né? Sempre frequentei, nunca frequentei outra religião. Em algum momento da minha vida eu deixei de ser praticante, até mesmo pelo fato do trabalho, né? Mas quando a gente está muito no início do trabalho, aquela jornada e tudo mais... Mas Deus tem ali o nosso momento. Sim. E Ele vai lá e resgata a gente. Sim. Tá, continua com mais confusão do que era, mas Ele encontra um momento para eu servir. Né? Assim, é incrível, assim, vai falar assim, imagina, quando eu era solteira, trabalhava muito, não sei o quê, falava que não tinha tempo. Hoje eu tenho 3 filhos, um marido, casa, trabalho, tudo, mas eu encontro o meu tempo, porque esse é o meu tempo de servir. Esse é o meu tempo de ir lá agradecer. Sim. Então, Deus tem, né, um momento para todos nós. E que bom que a gente pode compartilhar, né, com outras pessoas. Eu recebo também muitas pessoas que falam sobre esse momento de voltar, de ouvir, o estudar. Né? Eu tomei também muito mais vontade agora de estudar. Sim. De ler sobre vários assuntos. E eu vou seguir você no canal também, para poder ver lá, para poder acompanhar e dividir com o pessoal, né? Vamos fazer isso, né? Que a gente une forças, né? É isso aí. O objetivo é igual, né? Então, acho que isso com certeza faz diferença. Mas agradeço demais. Que bom. Né? Foi muito bom ter você aqui. E quando tiver novidades, por favor, marque a gente. Vamos mostrar para a gente poder expandir, ampliar cada vez mais esse conhecimento. Porque a gente não ama aquilo que a gente não conhece. Exatamente. Né? E às vezes está faltando isso. É verdade. Né? Conhecer. Está faltando isso nas pessoas. Obrigada, tá? Por ter vindo. E sucesso no seu novo canal. Obrigada por tudo, por ter me dado essa oportunidade de vir aqui, né? Esse convite foi maravilhoso. Realmente eu espero que chegue nos corações certos, na hora certa, que seja um momento realmente prazeroso para quem for assistir depois. E com certeza eu vou esperar todo mundo no canal, no Instagram, para a gente conversar, para que não se sintam sozinhos. E como você sentiu em algum momento, não precisa. Exato. Tá ok. Obrigada pela sua companhia. Te espero no próximo episódio. Até lá.